Estamos de volta com o Sindicato na TV. Hoje vamos responder às dúvidas dos produtores rurais sobre ITR, Imposto Territorial Rural. E para nos ajudar nessa missão, nessa tarefa, o Canal do Produtor, você recebe aqui no estúdio o supervisor do ITR da Receita Federal, Joaquim Adir. Seja muito bem-vindo. Bom dia a você e os telespectadores do Canal Rural. Agora vamos começar explicando o que é ITR e quem deve pagar o imposto. Bom, ITR é Imposto Territorial Rural, né? Para quem não sabe, equivale ao imposto, vamos dizer, predial e territorial, né? Então, da área rural é o ITR, Imposto Territorial Rural. Então, todos os imóveis rurais, né? O proprietário, o possuidor também é qualquer título de imóvel rural, está obrigado a declarar o imposto de renda e, conforme o caso, né, também pagar o imposto. Agora, quando termina o prazo para o pagamento? Bom, ele tem até o dia 30 de setembro para entregar a declaração e pagar a primeira cota, mas esse imposto pode ser dividido em até 4 cotas, até dezembro. Então aqui, vamos começar então a responder as perguntas. Essa veio da Paraíba, né, da Tatiana Pontes, gestora do programa Sindicato Forte. Né? Vamos mostrar então como é que foi a pergunta da... Bom dia a todos. Eu queria saber se tem alguma relação do ITR com o imposto de renda, porque principalmente nesse período que os produtores estão vindo aqui a casa fazer os seus ITRs, eles estão confundindo muito essa questão. Se o imposto de renda, sobre o ITR, então tem alguma relação do imposto de renda com o ITR? Aproveitando isso, eu queria que vocês esclarecessem para os nossos produtores a questão do valor da terra nua, se tem alguma base de dados para isso, onde é que eles podem consultar, porque essas são algumas questões que a gente aqui na casa recebe muito essas dúvidas dos nossos produtores. Então, essa aí é a pergunta, então, da Tatiana Pontes. Bom, Tatiana, em primeiro lugar, em termos de imposto em si, não há uma relação entre o imposto de renda e o imposto da terra, mas há, sim, uma vinculação com relação vamos dizer, aos bens, que ele deve declarar, né, na declaração de bens do imposto de renda, todos aqueles valores, a terra nua, as benfeitorias e, inclusive, né, naquela declaração, na parte que corresponde aos ganhos da atividade rural, também rendimentos da atividade rural, também ele vai fazer essas informações e pagar o imposto de renda sobre esses ganhos. Então, a relação vamos dizer assim, do imposto em si, são 2 tributos diferentes, mas o rural, né, a área rural também tem os seus ganhos e tem o imposto com relação à terra e todas as benfeitorias. Agora, de como declarar então as áreas de preservação permanentes e suas prerrogativas? Bom, as áreas de preservação permanente, na verdade, elas não pagam o imposto, ele exclui da parte da tributação, mas tem uma condição, ele precisa todo ano apresentar o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, à IBAMA. Só assim ele poderá excluir da base de cálculo para o imposto de renda, ou seja, né, excluir da sua área total, excluir essas áreas de preservação permanente. Agora, como saber o valor da terra nua tributável do imóvel? Bom, isso é uma parte muito importante, essa parte do valor da terra nua, porque é com base nesse valor que é calculado o imposto. Então, é uma preocupação muito importante que a pessoa deve recorrer, porque o valor é considerado, o valor da terra nua, o valor de mercado em 1º de janeiro do ano da declaração. Ele precisa, então, recorrer a todos esses caminhos, o valor da terra muda muito, tem lugares que chega a mudar. Eu, por exemplo, estava ouvindo agora a região de Londrina subiu 97%, então ele precisa ter muito cuidado, até porque naquelas
prefeituras que têm convênio com a Receita e são obrigados a fornecer. E se ele, na sua declaração, não colocar esse valor correto de mercado, por exemplo, colocar um valor abaixo, ele poderá ser lançado pela diferença, né, no futuro pela Receita Federal e pagar uma diferença de imposto acrescido, de multas e juros. Então, é importante que ele observe bem o valor da tua... Perfeito, o valor da terra nua na sua região. Agora, o que acontece se o valor do VTNT não for declarado corretamente? Sim, acontece isso. Não declarar corretamente, ele fica sujeito a pagar. Claro que se ele fizer uma valorização a maior, ele vai pagar um imposto maior. E com isso, então, ele não terá nenhum problema. O único problema vai desembolsar mais. Mas se fizer a menor, então, né, ele está sujeito a essa diferença de imposto, multas e juros. Agora, qual esclarecimento pode nos dar, então, sobre integração do CAFIR, né, com o INCRA? O que acontece com aqueles produtores que ainda não fizeram essa vinculação? Na verdade é o seguinte, hoje a declaração do ITR ele precisa ter esse número, ele hoje sem essa informação ele não consegue, então esse é o prejuízo, ele não vai conseguir entregar a declaração, porque já há hoje essa integração de cadastros, embora a Receita tenha um cadastro, o INCRA tem um outro, mas também segue para o futuro um cadastro único e hoje ele precisa prestar atenção, fazer essa vinculação do imóvel do cadastro do INCRA com o cadastro da Receita Federal, que é o CAFIR. Agora, e quando é exigido o ato declaratório ambiental, o ADA? Bom, o ADA é exigido, nós até falamos no início, um pouco, né, que ele está obrigado, né? Então, para que ele exclua essas áreas, nós exigimos, a Receita Federal exige que ele tenha apresentado esse ADA junto ao IBAMA. Senão, essa é a consequência. Não pode excluir as áreas de preservação permanente da tributação do imposto. Agora, posso alterar minha declaração a qualquer momento, caso é identificado erro? Isso é importante, né? Sempre que tiver um erro, você transmitiu a declaração, imediatamente você já pode corrigir, como nós falamos, um exemplo aqui, ele verifica que o VTN, né, o valor da terra nua, não é aquele declarado, ele vai lá e corrige. É importante que enquanto ele não for notificado pela Receita Federal, ele poderá sempre corrigir essa declaração, sempre que observar um erro. Importante, pode corrigir para um imposto maior, menor. Importante é que ele faça a declaração correta e, se não estiver correta, vá sempre ajustando a sua declaração, a qualquer momento. Agora, o que acontece com o contribuinte se não declarar no prazo legal o ITR? Bom, isso é importante, né? Ele precisa entregar no prazo legal por várias razões. Primeiro, porque ele tem uma multa que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, uma multa mínima de R$50, né? Mesmo para quem não tem imposto apurado. Tá? Então, é importante para ele, até porque o valor do imposto corrigido, mesmo o ITR não sendo um valor muito alto, dependendo também do tamanho, né, da terra, ele fica sujeito a essa correção do imposto, multa, que pode ser um valor significativo. Importante, então, não deixar de entregar a declaração, que é até 30 de setembro, né, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, é um momento até ali onde ele deve entregar a sua declaração para, além de ficar devendo imposto e multa, também ter o seu imóvel regular, evitar que o seu imóvel esteja irregular para qualquer procedimento, empréstimo, financiamentos que ele precise e tudo, pode precisar de uma certidão negativa da Receita Federal e não estar com o imóvel regular. Ok, está tudo em dia. Nós agradecemos então ao supervisor do ITR da Receita Federal, auditor fiscal Joaquim Adir. Muito obrigado pela participação. Nós agradecemos o convite, aí estamos sempre
à disposição do Canal Rural aí, para maiores esclarecimentos aí. Importante dizer ainda, se nós temos um tempinho só, que ele tem todas as informações, dúvidas, tudo, na página da Receita, onde ele baixa o programa e também ele tem perguntas e respostas, que ele lá pode tirar suas dúvidas todas, baixar, inclusive, essas perguntas e respostas.